Quem tem a natureza de Cristo é um sacrifício vivo. A gente precisa analisar isso na nossa vida, pessoal. A nossa vida não vai ser uma vida que vale a pena se não tiver bases sólidas, se não houver o abandono do pecado, se não houver prioridade a Deus, se não houver santidade, se não decidir, eu decido ser um sacrifício vivo. A carne pode até pedir muita coisa, mas aquilo se tornou uma realidade. Não, isso é inconcebível, eu não concebo essa postura. A carne está querendo, mas eu não vou aceitar. Todo aquele que ama o Senhor faz a vontade do Pai, que nasceu de Deus, faz a vontade de Deus. Será que você está disposto a ser esse sacrifício vivo? Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito. Da palavra profética para 2025. O Senhor tem o melhor vinho para a minha vida e Ele deixou o melhor para o final. Amém, pessoal? Você crê nisso? Graças a Deus. Bom dia. Tudo bem? Graças a Deus, é um prazer tê-los aqui. Diga comigo, por gentileza. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Vamos começar aqui em Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diga comigo, por favor, este é o culto racional de vocês. Ok? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sacrifício vivo. Eu rogo pelas misericórdias de Deus para que se ofereçam. Então nós vemos aqui Paulo falando que ele estava orando, eu estou pedindo pelas misericórdias de Deus, para que cada um de vocês voluntariamente se ofereça como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então esse é o culto racional. O sacrifício racional. Porque nenhum animal ele vai para o sacrifício porque ele quer. Aquilo é um sacrifício irracional. Um animal, ele não sabia o que iria acontecer para ele, na vida dele. Então, ao aceitar Jesus, pessoal, nós tomamos uma decisão. Fala, decisão. Nós tomamos uma decisão na nossa vida. Nós tomamos a decisão de mudança. Nós vemos aqui, na sequência, o primeiro falando, sejam um culto racional, sejam um sacrifício racional, para que vocês não se amoldem ao padrão mundano, para que vocês possam ter a renovação da mente, para que vocês possam ter transformações na sua vida, para que vocês possam experimentar o melhor de Deus para vocês. Então isso é muito sério, pessoal, isso é muito importante, esse entendimento. Porque através desse sacrifício, dessa decisão, todas as demais decisões na nossa vida vão acontecendo. Porque nós tomamos uma decisão, olha só, eu peço para que vocês se ofereçam. A vida com o Senhor é uma vida onde nós voluntariamente nos colocamos à disposição do Senhor. Voluntariamente nós tomamos uma decisão. Senhor, eu abro mão do meu passado, da minha vida, das minhas antigas escolhas, do meu padrão de pensar, e agora eu quero esse padrão.
Eu não quero mais o padrão do mundo, eu não quero mais o padrão dos meus pais, eu não quero mais o meu padrão. Eu quero o seu padrão. Eu quero a minha renovação mental. Eu faço essa oferta, esse sacrifício vivo da minha vida. Não mais o sacrifício vivo de um animal irracional. Porque depois do Senhor Jesus, o sacrifício somos nós. Nós não precisamos de um cordeiro, de um bezerro. Nós nos tornamos esse sacrifício. E a oferta é aproximar-se de Deus. A oferta é a adoração. Abraão falou, nós vamos lá adorar o Senhor. O que ele ia fazer? Sacrifício. Ele ia fazer uma oferta. Então Deus tem buscado isso, pessoal. Deus está buscando esse relacionamento, essa oferta voluntária. Se ofereçam em sacrifício vivo, para que então a gente possa experimentar o melhor do Senhor. Então Deus está buscando pessoas que sacrificam a sua vida para não viver uma vida sacrificada. Porque infelizmente muitos ainda escolhem viver uma vida baixa, pequena, porque não querem sacrificar a sua vida. Porque o sacrifício, ele é interno, ele é diário, ele é contínuo. Ele acontece dentro de nós, todos os dias e sempre. Todos os dias nós estamos trabalhando esse sacrifício. Todos os dias nós temos a oportunidade de não apenas falar, cantar um louvor assim, mas adorar o Senhor. De falar que eu não sou mais escravo de nada, mas que eu sou livre. Isso não pode ser apenas uma canção, mas tem que ser uma verdade. Uma verdade, eu tenho que acreditar na verdade. E eu só vou ser livre acreditando na verdade. Eu só serei livre quando eu tiver uma disposição de ser esse culto racional, de não me moldar mais, mas de ser amoldado ao padrão do Senhor. E eu só vou me tornar esse sacrifício vivo, tendo disposição. Disposição, Senhor, eu quero mudar, eu quero transformar tudo. Porque se a minha mente muda, o Paulo está falando aqui, eu mudo a minha mente, então eu experimento as obras do Senhor para a minha vida. Então eu mudo a minha mente, eu mudo o meu comportamento, eu mudo a minha natureza, eu mudo o meu DNA, eu mudo os meus resultados. Então tudo começa com esse sacrifício vivo, com essa decisão. Senhor, eu vou me aproximar do Senhor voluntariamente. Eu vou me sacrificar ao Senhor voluntariamente, porque eu quero esse novo padrão. Eu não quero mais aquela velha fé, aqueles paradigmas. Eu não quero mais viver desse jeito. A vida com o Senhor, ela tem que ter um choque de mudança. Ela não pode mais ser vivida da mesma maneira. Nós não podemos aceitar passar uma vida numa igreja, por exemplo, passar um domingo na presença do Senhor, tocar na Santa Ceia do Senhor, mas que na verdade eu só apenas gastei horas do meu dia dentro de um prédio. Mas isso precisa ter mudança interna e lá externa. Sair daqui com decisões, sair daqui com definições, me amoldar ao novo padrão. Quando eu aceito o Senhor, as coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se faz novo. E nós podemos viver o novo. A gente tem declarado todos os dias o vinho novo. Eu não quero mais vinho velho, coisa velha. Eu quero vinho novo. Mas nós sempre falamos isso, o vinho novo ele precisa ser guardado em algum lugar. Ele precisa ser guardado num odre que seja novo, que seja renovado, que tenha força, que tenha resiliência. Não seja aquele odre velho, rasgado, rachado, que toda vez que bota alguma coisa ele derrama.
Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar o fracasso, nós não podemos aceitar a mesmice. Dia após dia, semana após semana, ano após ano, pedindo, reclamando das mesmas coisas, vivendo os mesmos problemas. Não, quando há renovação, eu experimento e comprovo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É simples, está escrito. Se eu não tenho vivido novidade de vida, é porque eu não tenho vivido novidade de espírito. É porque eu não tenho tido a decisão de me tornar um sacrifício. Logo, eu tenho vivido essa vida sacrificada, pequena. Aqui em Mateus 7, olha só. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, da mesma forma, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Veja como é que as coisas de Deus são simples e claras e práticas. A gente que fica complicando. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Diga comigo, por favor, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus. Então, estar numa igreja, fala, eu sou evangélico, eu prego a palavra, eu sou do louvor, eu faço evangelismo, eu ajudo as pessoas, Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas apenas, diga apenas, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem falou isso, pessoal? Quem falou isso? Quem falou isso, pessoal? Jesus. Jesus fez coisas fáceis? Sim ou não? Não, somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele fez coisas difíceis, ele foi à cruz, ele por 3 vezes ele pediu, Senhor, se for possível, passa de mim essa responsabilidade, esse cálice, esse peso. Todavia que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então o que nós estamos falando aqui, pessoal? A maioria quer ficar no Senhor, Senhor, no louvor, na adoração, mas não quer fazer a vontade do Pai. Ou seja, não quer fazer escolhas difíceis, não quer tomar decisões difíceis. Muitos me dirão naquele dia, esse é uma das passagens bíblicas que mais me dá temor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então não importa, você pode ter ressuscitado mortos. Se o coração não está correto, como disse Paulo, de que adianta eu ter pregado a tantos e no final eu ser reprovado? Senhor, eu salvei almas, eu levei a palavra, eu realizei curas, meu Deus, eu abençoei tantas pessoas, mas eu não estava alinhado a Deus. E o Senhor vai falar claramente para todos ouvirem, para que não haja dúvidas. Nunca os conheci. Então como é que nós sabemos quem é de Deus, pessoal?
Como é que nós sabemos que houve mudança na vida dessa pessoa? Como é que eu sei que eu sou de Deus, que você é de Deus, que age, que houve mudança? Não é eu falar, não, eu mudei. O que a gente está falando? Frutos. Mudança de comportamento. Mudança de estilo de vida. Fruto é arrependimento. São atitudes, são escolhas totalmente diferentes. Como é que eu mudei? Toda árvore boa dá frutos bons, a árvore ruim dá frutos ruins. Quais os frutos que nós temos dado, que você tem dado? O que você acredita? Porque se a gente pensa certo, a gente faz certo. Se a gente crê errado, a gente faz errado. Não posso dizer, eu mudei, mas eu faço de outra coisa. Senhor, eu digo Senhor, 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 mas eu faço do meu jeito. Lembra daquela passagem de Paulo, que ele estava tendo a visão lá do lençol, com os animais impuros, e Deus mandou ele comer, ele falou, não, Senhor, que isso? Eu digo Senhor, Senhor, mas eu digo não, Senhor. Eu digo, Senhor, Senhor, eu te amo, o Senhor é tudo para mim, mas na hora de tomar uma decisão, na hora de mudar o caráter, na hora de mudar o estilo de vida, eu não faço. Não faço o que meu Pai, a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu faço a minha vontade. Eu faço a vontade da carne, eu faço a vontade daquele que está na terra, não daquele que está no céu. Eu faço a vontade do príncipe desse mundo, não do rei. Então nós precisamos analisar isso. Nunca os conheci. Uma árvore boa, ela só consegue dar bons frutos. Por quê? Ela tem temor. É inconcebível, presta atenção nisso, pessoal. Como é que eu sou uma árvore boa, mas eu ainda concebo atitudes más? Uma árvore boa só consegue dar frutos bons. Uma árvore boa, ela tem temor. Ela não se parece mais com a velha pessoa. Aquela, a descontrolada, a que provoca, a que fala mal dos outros, a que deixa as coisas mal resolvidas, a que mente, a que maltrata, a que engana. Uma árvore boa, ela não concebe outra postura senão fazer o bem, senão ajudar, senão derramar sobre a vida das pessoas. Ela não concebe, porque ela só sabe dar bons frutos. Então, se eu ainda de vez em quando eu concebo o engano, a mentira, o palavrão, a ofensa, os maus tratos, eu não sou uma árvore renovada, porque uma árvore boa só sabe dar frutos bons, e uma árvore ruim só sabe dar frutos ruins. Então não dá para falar Senhor, Senhor, mas eu faço do meu jeito. É Senhor, Senhor, e eu tenho que fazer do seu jeito, Senhor. Porque a árvore mudou. Eu aceitei Jesus. A minha árvore mudou, meu fruto mudou. Agora eu estou ligado à videira. Eu estou ligado à árvore que me dá o sustento, que me dá o suprimento. A minha vida, a minha natureza foi mudada, o meu DNA foi mudado, tudo mudou, a essência mudou. Eu só mudo fora, porque mudou dentro. Mas se eu quero manter uma casca, mas o interior não mudou, vai ser obras queimadas. Eu fiz isso, Senhor, eu preguei a palavra, eu fiz culto, eu fiz vigília. Eu nunca te conheci. Afaste-se de mim, praticante do mal, do pecado, inconsequente, com a iniquidade. Então é muito claro, o Senhor não está com pessoas. O Senhor não está com pessoas que não tiveram sua natureza mudada. Afaste-se de mim. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Você não pode fazer uma sociedade com alguém que você não concorda. Você não vai se casar com alguém que você não compactua com os valores e princípios dela. Então o Senhor está falando, afasta-se de mim. Eu nunca te conheci. O Senhor não vai andar com quem não quer estar com Ele. O Senhor não vai andar com quem não quer intimidade com Ele.
Então, olha só, pessoal, olha isso, não é só, não, eu fui evangélico 40 anos da minha vida. Não, aqui está falando de um outro nível. Senhor, eu curei pessoas. Eu tinha eu tinha dons, eu expulsava demônios, Senhor. E o Senhor está falando, isso daí não é o ponto, não. Esse não é o ponto. O ponto está na mudança do seu caráter, na mudança interna. Eu posso fazer tudo isso. Eu posso orar, eu posso expulsar demônios, eu posso ter o dom de cura. Mas a minha natureza não mudar. O meu caráter não mudar. Porque a evidência da salvação não é eu expulsar demônios ou eu curar doentes. A evidência da salvação, que eu tenho certeza do meu nome escrito no livro da vida, é a santidade. Fala, evidência da salvação. É a santidade. É a santidade, a evidência que você é salvo, não é que você tem uma Bíblia, ou que agora você é todo certinho, todo bonitinho. Não, a evidência é a santidade. É o dia a dia. É o seu culto. É o que você pensa. É o que você guarda no seu coração. É isso que mostra que houve mudança. Eu só vou ser salvo se eu for santo. E santo não é ser perfeito. Não é perfeito, até porque não teria um. Mas é aquele que não se alegra. Aquele que não tem prazer no pecado. Esse é o santo, não é o perfeito. Mas é o que eu tenho um caráter, um coração que quer agradar ao Senhor. Então eu me ofereço. Eu rogo pelas misericórdias do Senhor que vocês se ofereçam. Então eu me ofereço voluntariamente para ser um sacrifício que agrada ao Senhor. E quando eu agrado o Senhor se agrada de mim, aí eu posso viver e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle para mim. Então eu tenho prazer no reino dos céus. Eu tenho prazer no padrão do céu e não no padrão do mundo. Então nós precisamos trazer para a nossa vida, pessoal, essa mudança, essa renovação, para que vocês possam, transformem-se pela renovação da sua mente. Nós precisamos analisar muitas coisas. Que algo muito interessante que acontece nesse país é que a gente, pelo menos nós do Brasil, nós estamos acostumados a ver muitos problemas sociais. Miséria. Tem lugares assim que parece que você está num canto esquecido aí da África, da Índia. E por outro lado também no nosso país parece que você está na Europa. Tem assim, a diferença é brutal. Então tem lugares lá que você vê o esgoto dentro da maior cidade, uma das maiores cidades do mundo, onde você vê prédios espelhados, tem bilionários, tem coisas acontecendo lá, tem dinheiro, tem coisa grande acontecendo, ao mesmo tempo, poucos quilômetros, poucas situações ali de distância, você vê esgoto escorrendo, pessoas acabadas, humilhadas. Então a gente precisa mudar a mentalidade de algumas coisas, que não são os pobres, os necessitados, que precisam da igreja, mas é a igreja que precisa dessas coisas. Porque a gente pode se acomodar. A gente percebe isso aqui nos Estados Unidos. A prosperidade, o acesso a muitas coisas tornou as pessoas distraídas de Deus. Isso de há muito já. As facilidades de muita coisa tornaram as pessoas mornas. Não precisa de Deus. O país é seguro, não temos guerra, tem dinheiro, todo mundo tem um bom carro, todo mundo tem uma boa casa. Você não vê gente jogada aí, você tem lugares, né? Outros estados, inclusive, né? Tem
tem droga, tem mais criminalidade, mas esse estado, por exemplo, e vários outros, inclusive. Você vê coisa bonita, você vê coisa limpa, você vê coisa bem feita, bem planejada, pensada, né? Às vezes a gente olha aí como é que a mentalidade, por isso que tem que entender, tem esse ponto aqui, é muito bom. Mentalidade de grandeza, mentalidade de expansão, né? Você vê que até em cidades pequenas as avenidas são largas, eles pensam, esse lugar não vai ser desse tamanho pro resto da vida, né? E a gente vê São Paulo, por exemplo, né? Algumas avenidas, uma cidade de 20 milhões de pessoas, avenidas assim que às vezes tem uma faixa, porque a outra é de ônibus. Uma Radial Leste, por exemplo. Qual o sentido disso? Mentalidade. Vamos fazer isso daqui, vamos fazer essas duas ruazinhas aqui, ó, tá bom. É só para chegar lá mesmo. Não pensa que vai crescer, não pensa que vai desenvolver, não pensa que vai expandir. Então nós percebemos isso. Que essa distração, a América tem a tendência de nos distrair. Porque a gente para de ver esse monte de tragédia. Então, quando eu vejo coisas terríveis, quando eu vejo pessoas em situações difíceis, nós temos uma consciência, eu tenho certeza. Todo mundo que já fez um trabalho social num desses lugares, voltou muito mais grato pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pela sua casa, pelo seu chuveiro quente. E a gente vai se distraindo. A gente não quer mais sacrifício. A gente não quer mais sacrifício. A gente quer a parte da parte boa, que tem que ter. Mas o primeiro é o sacrifício. Então, quando a gente vê coisas assim, coisas difíceis, desalinhadas, feias, sujas, a gente começa a dar valor às milhares de bênçãos que nós somos abençoados todos os dias. A gente não tem contato com morte, a gente não tem contato com miséria, com pobreza, com doença, mas elas estão por aí. Todos os dias, milhares de pessoas morrem. Muitas vezes porque não tinha água limpa. Então é muito interessante. Às vezes a gente não para pensar em algumas coisas. Não, porque aquele necessitado precisa da igreja. Eu preciso dele. A igreja precisa dele. Porque ela nos traz a revelação de que toda essa vida que nós temos vivido, todo esse cuidado, não é porque eu estou na América, é porque Deus tem me dado condições de desfrutar disso, porque os fundadores desse país, esse país é o que é, não por sorte, por acaso, é porque foi fundado por homens de Deus. Foi fundado por pessoas tementes a Deus. Então isso é a diferença. Uma coisa não eu não vivo isso porque eu estou na América. Não, a América não é assim, como é em muitos lugares, porque os fundamentos foram os corretos. Então nós não vivemos a vida que nós vivemos, as bênçãos que nós vivemos, porque nós vivemos as bênçãos que nós vivemos. Nós vivemos as bênçãos que nós vivemos pela misericórdia de Deus. Porque um dia, uma decisão foi tomada. Um dia você aceitou o apelo, um dia você aceitou Jesus, um dia você tomou decisões diferentes na sua vida. Então, somos nós que precisamos ver e saber que isso existe, que isso está aí. Porque os problemas, você sabe muito bem. O que nos aproxima mais de Deus, pessoal? Os problemas. Os problemas nos aproximam mais do Senhor. Porque aí a gente fica sensível, a gente fica humano, a gente descobre uma humanidade. Nós descobrimos cada vez mais a natureza de Deus. A gente vê a atitude de Jesus, sempre humano, sempre amoroso, sempre carinhoso.
tocando os impuros, os imundos, os rejeitados. E às vezes a gente vai se esquecendo disso, dos princípios do Senhor, dos padrões do Senhor. A gente vai passando. Ah, não é problema meu. Não, não é da minha conta. Não. E a gente vai saindo. E eu rogo pelas misericórdias de Deus para que vocês se ofereçam. O Senhor não vai vir me obrigar a nada. Eu me ofereço como esse culto racional, com essa mudança racional. Eu decido mudar o meu estilo de vida. Eu decido mudar o meu perfil, o meu padrão. Eu não quero mais ser esse homem desse jeito, eu não quero mais ser essa esposa desse jeito, eu não quero mais ser esse tipo de pessoa irracional, que vive dessa maneira. Não, eu preciso de viver de forma racional, de decisões racionais, de decisões pensadas, de metanoia. Aqui em Lucas 18, diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Bom é somente Deus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, Senhor. Daí, essa parte eu já passei. Eu quero saber qual é a próxima aula, porque essa eu já sei. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Então aqui, esse jovem aqui, esse homem importante, aos olhos de todos, né? Era um homem importante. Ele já conhecia os mandamentos, ele era uma boa pessoa, né? Ele seguia tudo isso, respeitava os pais, honrava os pais. Mas ele foi até Jesus, saber o que mais que ele precisaria fazer para ele ir para o céu. E o Senhor mostrou para ele: falta o sacrifício vivo. Falta algo mais, falta algo a mais, algo que não é qualquer coisa, falta algo muito especial. Mas ele se convenceu durante muito tempo que ele era uma boa pessoa e que estava tudo certo. Olha só, eu tenho feito tudo isso, obedecido desde a adolescência, Senhor. Isso daí já é algo estabelecido na minha vida, não foi mês passado que eu mudei de vida, não. Faz anos, Senhor. Eu sou crente, há muitos anos, Senhor. Está tudo bem comigo. Eu sou crente há muitos anos, há 10, 20 anos, 30 anos. Mas o Senhor está falando, ainda falta coisa, pessoal. Então, será que a gente se convenceu do que é bom aos nossos olhos e não aquilo que é aos olhos do Senhor? O que é bom para você? Qual é o padrão de bom para você? Porque aqui, esse rapaz, ele era rico, ele cumpria os mandamentos, mas ele foi perguntar como é que ele podia ser salvo. Então ele tinha tudo que todo mundo achava que era importante. A vida dele parecia, fala comigo, parecia. A vida dele parecia perfeita. Ok. Mas ele estava totalmente vazio. Porque uma pessoa que tem certeza da sua salvação, ele não vai perguntar o que eu tenho que fazer para ser salvo. Não é verdade? Mas quando o Senhor pediu para ele: eu quero que você faça um sacrifício. Já que você ama a Deus, já que você obedece os mandamentos, então não vai ser tão difícil fazer mais um sacrifício. Mas aí foi no Deus dele. Ele não queria riqueza no céu. Ele queria riqueza aqui. Que o Senhor falou: venda tudo que você tem, dê aos pobres, você
terá um tesouro no céu. Você terá um tesouro que ninguém vai roubar. Mas aí ele se entristeceu. Ele não quis sacrificar nada. Ele não quis ser o sacrifício vivo. Ele não estava disposto a abandonar aquele Deus. Então muitos têm disposição em fazer muitas coisas, mas não têm disposição em se tornar um sacrifício vivo. Não estão abertos a isso. Por quê? Porque ainda estão medindo muito o custo e não o benefício. O custo de servir a Deus é alto, mas não considera o benefício de servir a Deus. Mas também não analisa que o custo de não servir a Deus é muito infinitamente mais alto e não tem retorno. Não tem retorno. Mas servir a Deus, sacrificar a Deus, me tornar um sacrifício vivo a Deus, é que me traz o retorno verdadeiro. As riquezas, ele ia morrer, as riquezas iam ficar. Mas as riquezas com Deus são eternas. Essa é a nossa esperança. Então as pessoas têm disposição para fazer muita coisa, mas na hora do sacrifício, na hora que pede para ela pode ter sacrifício de vir, de fazer um monte de coisa, de ajudar pessoas, de vir, de arrumar a igreja, por exemplo, de limpar a igreja sozinho, se precisar, de dar ofertas grandes, mas na hora que o Senhor pede, tira de você, do seu coração, das suas vontades, aí ela fica triste, ela não está satisfeita, ela não está bem, ela não fica bem. Que até a parte braçal, até a parte de falar para os outros, até a parte de tirar do bolso dela, ela está aberta. Mas na hora que está para tirar do coração dela, aí ela não está disposta a ser esse sacrifício vivo e racional, consciente, intencional. Aqui em Lucas 19:1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ó o povo. Ele se hospedou na casa de um pecador. Quantos que vivem desse jeito, né? Isso daqui é tudo crente. Infelizmente tem um monte de crente que é conhecido por essa atitude aqui, né? Fofoqueiro. Ele se hospedou na casa de um pecador. Então Jesus não deve ser assim lá, essas coisas, né? Porque olha lá com quem que ele está, né? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava, fala comigo, perdido. O Filho do Homem, o Senhor veio para os perdidos. Se eu não estou perdido, Ele não é para mim. Se eu não estou doente, Ele não é para mim. Ele veio para os doentes e os perdidos. Se eu não reconheço que eu estou perdido, Jesus não é para mim, Ele não veio para mim. Que eu sou bom demais para Ele, eu não estou perdido. Eu sou bom demais para Jesus. Eu não estou perdido, está tudo bem, eu cumpro os mandamentos. Eu sou limpinho, eu sou cheiroso, eu sou bonitinho, eu não maltrato ninguém, eu não faço mal a ninguém, eu não estrago nada. Mas ainda falta uma coisa, falta o coração. Então essa é a prova, isso é a prova de mudança, pessoal. O que a gente falou aqui no começo? Uma árvore boa só sabe dar frutos bons. Fruto é atitude, é a mudança.
Então aqui está. Jesus podia ter conversado com o Zaqueu o dia inteiro e ido embora, e não haveria essa colocação aqui. Hoje houve salvação. Não houve salvação porque Jesus estava na casa do Zaqueu. Houve salvação porque Zaqueu tomou uma decisão de mudança. Ele falou: Senhor, a partir de hoje eu vou vender metade dos meus bens, vou abençoar as pessoas. E se alguém falar: ó, você foi injusto, você me extorquiu, você me lesou, eu vou devolver 4 vezes mais. Hoje houve salvação nessa casa. Agora sim, Zaqueu. Agora sim eu estou indo embora feliz, porque agora eu vi que houve mudança na sua vida. Porque ele não falou somente: ó, Jesus, muito obrigado, Jesus, obrigado pela sua visita, a sua presença foi incrível, Senhor, venha mais vezes, semana que vem eu vou estar aqui, eu quero o Senhor aqui na minha casa. Não muda nada. Jesus, agora que eu estive com o Senhor, eu decido ter uma atitude diferente. O velho homem ficou para trás. O Zaqueu malandro, o Zaqueu explorador, o Zaqueu que extorquia as pessoas, que era injusto com as pessoas, que lesava as pessoas, esse morreu. Eu vim para os que estão perdidos. Essa é a prova de mudança, a prova do caráter. A gente acabou de ler. O jovem rico, quando pediu para ele o sacrifício vivo do dinheiro, ele não estava disposto. Aqui, quando houve mudança, Jesus não abriu a boca para ele. Saiu dele: Senhor, eu vou ajudar as pessoas, eu vou abençoar quem eu lesei, eu mudei de vida. Mudança, obras, fruto de arrependimento. João Batista falou: mostrem frutos de arrependimento, mostrem obras que provem que vocês mudaram. Então as obras, os testes que nós enfrentamos mostram se realmente nós mudamos. Zaqueu mostrou que ele mudou imediatamente. Por quê? Porque ele mudou na mente. Se ele muda na mente, ele muda nos hábitos. Então nós falamos agora há pouco. A prova é a santidade. Então a parte evidente da salvação é a santidade. Não dá para falar: eu vivo uma vida com Cristo, mas eu tenho as mesmas obras. É impossível. Então não vivo a vida com Cristo. Porque a vida com Cristo tem novas obras. Se eu digo que eu tenho Deus, mas as atitudes continuam as mesmas, então eu não tenho Deus. Tem que ser claro isso na mente de todo mundo aqui, pessoal. Que eu posso passando para você a palavra muito clara. Ó, 2 situações parecidas, 2 pessoas ricas. Uma, o Senhor pediu um sacrifício vivo. O Deus dele, o dinheiro, ele ficou triste, ele foi embora, não mudou nada. O outro não precisou falar nada, o sacrifício aconteceu internamente, ele já fez externamente. 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado é do... Olha lá. Aquele que pratica o pecado, fala comigo, é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Vamos juntos. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente está sendo plantada agora em você, de novo. Mais um dia, mais uma palavra, mais uma semente. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus. Frutos, lembra? Uma árvore boa só dá frutos bons, a árvore ruim só frutos ruins. Desta forma sabemos. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe se você é de Deus ou não é. E se engana alguém, não engana Deus nem o diabo.
Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Você está com raiva, você está com mágoa, você tem barreiras com as pessoas. Quem tem a natureza de Cristo é um sacrifício vivo. Fala comigo, quem é nascido de Cristo? Mais forte, por favor. Quem é nascido de Cristo é um sacrifício vivo. Quem é nascido de Cristo é um sacrifício vivo. Eu não concebo algumas coisas. Eu não concebo o velho padrão. Eu tenho a evidência da santidade. Todos sabem quem não é filho de Deus. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E quem não ama o seu irmão também não procede de Deus. Então esse sacrifício vivo, pessoal, é esse processo. É um processo. A gente nunca vai estar pronto. Mas a gente também não pode ficar falando que eu estou esperando, eu estou tentando, Não. É o que a gente falou no comecinho. O sacrifício, a vida com Deus, é um sacrifício diário, contínuo, constante, duradouro, todos os dias. O que eu posso fazer, Senhor? O que eu posso melhorar um pouco mais? Quanto que eu estou buscando essa santidade? Quanto que eu estou nesse processo de entrega? Zaqueu passou por um processo de entrega. Ele entregou. Abraão passou por um processo de entrega. Abraão, veja que Abraão era rápido. Ele aprendeu que ele tinha que ser rápido para obedecer. Deus pediu Isaac, mas ele não queria o Isaac, ele queria o Abraão. Deus queria ver qual o nível de entrega do Abraão. Se ele entregaria o ápice dele, né? Deus não queria o dinheiro do jovem rico aqui, do homem rico. Ele queria ele. Não queria o dinheiro dele. Deus não precisa de nada disso. Mas ele achou que um preço era muito alto. Que não valia a pena. Não quero, está difícil. A maioria diz que quer alguma coisa. Mas eu posso falar, não, eu quero Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu quero conquistar muitas coisas, eu quero ser próspero, eu quero ser abençoado, eu quero uma grande família, uma família abençoada. Eu quero ocupar lugares altos, eu quero ser abençoado nessa área, nessa outra área. Mas o que vai valer não é o que eu falo, mas são as minhas obras. Você não tem disposição de buscar Deus, você não tem disposição de mudar, você não tem disposição de perdoar, você não tem disposição de passar por cima do meu orgulho, você não tem disposição de ter a boa atitude, mesmo que a minha carne esteja pedindo uma outra atitude. Você não tem a disposição de sonhar, de crer, de declarar. Não adianta eu falar. Eu não tenho obras. Se eu não me torno melhor, se eu não me torno um expert naquilo, um perito naquilo, se eu não trabalho todos os dias por esse crescimento, por essa mudança, não vale de nada. Sem sacrifício vivo, eu vou viver essa vida sacrificada. E muitos ficam apresentando uma série de razões, de motivos para não fazer o que tem que fazer. Bota dificuldade em tudo, bota problema em tudo, é difícil, é longe, é complicado, é pesado, eu não estou pronto. Cada um vai apresentar. Eu não sou assim, eu tenho isso, eu não tenho aquilo. Me disseram isso, não me disseram isso. Cada um vai poder apresentar. Tem lugares no mundo onde isso que a gente está fazendo é proibido. Onde a Bíblia é proibida. Onde falar de Jesus é proibido. E tem pessoas morrendo por causa disso. Tem se tornado literalmente um sacrifício vivo. Tem morrido pela palavra, pelos valores, pelos princípios. Deus está buscando pessoas entregues, pessoal. Pessoas de verdade.
A gente todo dia declara que vai ser o melhor ano das nossas vidas. Vai ser mesmo? Vai ser mesmo? Será? Analisa, responde para você. Vai ser mesmo o melhor ano da sua vida? O que mudou? Quanto mudou? Quanto você rompeu? Quanto que cada área da sua vida você tem rompido? A gente falou esses dias da roda, né? Se a gente fizesse uma roda e colocasse lá família, espiritual, saúde, financeiro, né? Coloca cada área da sua vida. Isso dá uma nota para cada área lá. Ó. Que nota que eu dou para a minha saúde? Tá de 1, 2, 10. Que nota que eu dou para o meu casamento? 1, 2, 5, 8. Que nota que eu dou para a minha vida financeira? Que nota que eu dou para a minha generosidade, para o meu servir? Que nota que eu dou para a minha vida espiritual? Está nota 9? Você pode melhorar um pouco mais? Ou está nota 1? Nota 2? Então, se a gente analisa quanto que a gente tem desenvolvido em cada área, esse vai ser realmente o melhor ano das nossas vidas? Eu tenho rompido todos os dias? Eu tenho mudado a minha mentalidade todos os dias? O que vai ser diferente para que esse ano seja diferente? O que vai ser diferente para que o seu casamento seja diferente? O que vai ser diferente para que a sua vida profissional seja diferente? O que vai ser diferente? Você crê? Você perdoa? A gente acabou de ler, quem não ama o seu irmão também não mostra que é filho de Deus. A gente fez agora há pouco, o bispo fez agora há pouco a oração dos Eliaquins, amanhã tem a reunião do Melhor da Terra, dos Eliaquins. Quanto que você tem rompido mesmo? Você tem participado das coisas? Você tem buscado, você tem crido, você tem rompido? Tem as orações da família, tem a casa firme, você não pode um horário, venha no outro. Quanto que você tem lutado por essa família de verdade? Quanto que você tem mostrado que Deus é quem manda em você, e não a sua carne, as suas emoções, o passado, o desequilíbrio, os sentimentos mandam. Por que vai ser o melhor ano? Qual o sacrifício vivo que eu tenho feito de verdade? Qual o sacrifício vivo que nós temos realmente? Isso eu não quero, isso dói, isso me incomoda, mas eu quero te agradar, Senhor. E aí eu vou fazer. E eu vou tirar a desculpa de tempo, de vontade. Eu não tenho vontade, não é vontade, é decisão. Você não faz um monte de coisa porque você está com vontade. Por que para vencer a gente tem que esperar ter vontade? Não vai ter mesmo. Quando que o diabo vai te dar vontade? Vai lá e quebra a barreira com o seu marido, vai. Vai lá. O diabo vai te dar aquela vontade de orar, de fazer um jejum assim de 12 horas. Vou ter vontade? Nossa, o diabo vai mandar uma seta, assim, uma seta daquelas, ó. Vai ler a Bíblia. Você acha mesmo? Nunca que vai ter vontade. É óbvio que eu não vai ter vontade. Porque eu tenho que continuar me sabotando, achando que eu sou uma árvore boa, mas eu dou frutos ruins. É claro, você vê como é que Deus, como é que Jesus faz as coisas práticas. É claro, olha para a árvore, ó, ele sempre nos dá ilustrações. Olha para a árvore, essa árvore presta? Como é que eu sei que ela presta? Tira um fruto dela. Está sempre seco, azedo, amargo. Não presta essa árvore. Essa árvore toda vez, todo ano é a mesma coisa. Ela dá um fruto grande, bonito, cheiroso, saboroso, suculento. Nossa, essa árvore é boa. Aí eu traz para você, meu amigo. Que fruto você dá? Que fruto? A gente tem que sempre imaginar Jesus fazendo um culto. Ele olhando para uma árvore ali, ó. Está vendo aquela árvore ali, ó? Está vendo aquela figueira ali, ó? Olha ali, ó. Você já comeu o fruto dela? Você viu que bom? É docinho, né? Olha aquela outra ali, ó. Está meio ressecada, né? Meio estranha. Parece que
Está meio lá, meio cá. Você acha que vai ser um fruto bom de lá? Aí tem um fruto meio mirrado, meio murcho, assim. Aquela lá da árvore dá fruto ruim. Agora vocês, analisa a vida de vocês, meus amigos. Então Jesus ele dava as ilustrações. Agora olha para você. Você consegue dar fruto bom ou só fruto ruim? Não, Senhor, às vezes eu dou um fruto bom, mas às vezes você sabe como é que é, né, Senhor? Às vezes eu dou um fruto ruim também, eu dou uma escapada, eu dou uma deslizada. Então, uma árvore boa, ela não consegue dar um fruto ruim, hoje, outra amanhã, bom. Não, ela só sabe dar um jeito. Então, é a mesma coisa. Entendi, Senhor. Então não dá para eu ficar fazendo assim, né? Pois é, né? Porque a árvore é assim, a outra árvore é assim. Então, e aí? Qual que você é? Não dá para ter meio termo, lembra? Não dá para ficar dividido. Entendi, Senhor. Então, quanto que nós estamos dispostos? Quanto que você está disposto a sacrificar? É difícil demais estar mais na igreja? É difícil demais se santificar? É difícil demais ler a Bíblia? É difícil demais abandonar velhos hábitos, velhas amizades? Mas será que não é difícil demais também viver frustrado? Não é difícil demais também viver miserável? Miserável nos sentimentos, miserável na vida, miserável nos sonhos, miserável nas finanças, miserável nos relacionamentos. Não é ruim também isso, não? Então, qual miséria que eu vou querer? O que escolho? Quais as escolhas? Se não muda na mente, não vai mudar o comportamento. Se não muda o comportamento, não muda o resultado, porque não muda obras, não tem fruto. Então, será que você está disposto a ser esse sacrifício vivo? Eu não vou ler inteiro, eu vou ler somente aqui um versículo de Gênesis 22. Vou ler o 9. Quando chegaram, aqui é Abraão com Isaac, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão a preparação. Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou o cordeiro. É isso que está escrito? Amarrou quem? Seu filho. Amarra seu filho. Bota em cima de uma lenha. Prepara para queimar ele. Se Deus te pedisse isso. Olha aí, vamos trazer para a nossa realidade. Amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Qual que é o outro passo que ele ia dar? O cutelo. Você imagina esse homem? O Senhor falou com ele um dia, no dia seguinte ele saiu. Levou 3 dias pensando sobre isso, vivendo isso, sendo provavelmente atacado, com certeza, sobre isso. Sentimentos, setas, espera aí, Senhor, como assim? Como é que eu vou enfiar? Mas o Senhor vai me dar a resposta. Não, o Senhor não vai fazer isso. Não, o Senhor é fiel. Imagina, conversas internas. As dúvidas. Abraão chegou ao ponto de amarrar o filho e botar lá. Imagina isso. Imagina o menino, inclusive, percebendo o que ia acontecer, porque ele já tinha visto isso outras vezes. Ele amarrou o filho, colocou na lenha. Só faltava um passo agora. O sacrifício. Olha o nível de entrega desse homem. No coração dele, ele já tinha sacrificado Isaque. Porque Deus pediu. Para alguns, o frio já é o bastante para ele desobedecer ao Senhor. O frio tira ele do foco. O trânsito tira ele do foco. Qualquer bobagem. Aqui o cara andou 3 dias, preparou o altar, colocou a lenha no altar, amarrou o menino, botou o menino no altar. E para alguns, um desânimo, uma preguiça, já tira ele do foco. A gente precisa analisar isso na nossa vida, pessoal. A nossa vida não vai ser uma vida que vale a pena
se não tiver bases sólidas, se não houver o abandono do pecado, se não houver prioridade a Deus, se não houver santidade, se não decidir, eu decido ser um sacrifício vivo. A carne pode até pedir muita coisa, mas aquilo se tornou uma realidade. Não, isso é inconcebível, eu não concebo essa postura. A carne está querendo, mas eu não vou aceitar. Eu faço, todo aquele que ama o Senhor faz a vontade do Pai, que nasceu de Deus, faz a vontade de Deus. Então eu faço a vontade de Deus sem questionar. Eu não dou migalhas para Deus, chega de dar migalhas para Deus. Deus não está pedindo favor, meu Deus. Deus não pede favor. Deus não pede para você vir. Deus não pede para você buscar. Deus não pede para você mudar. Deus não pede para você se relacionar com Ele. Deus não pede para você orar. Deus não pede para você ler a palavra. Deus não pede nada disso. Isso é bênção para mim e para você. Que é o que a gente falou agora há pouco. Que a gente se acostuma com muitas coisas, mas aí fora está cheio de tragédia, morte, doença, assalto, depressão, suicídio, coisas violentas acontecendo. Está tudo por aí, mas a gente fica alheio, a gente acha que, às vezes a gente se esquece disso, a gente fica numa bolha. Nós vivemos numa bolha. Deus nos coloca numa redoma de proteção que a gente se esquece que isso é bênção de Deus. O pessoal fala de São Paulo, por exemplo, lugar violento e tal. Nós nunca tivemos situações, não é? Em São Paulo. Às vezes minha avó, lá em Santa Fé do Sul, na divisa com Mato Grosso, ouvia uma notícia de alguém que teve um assalto, aconteceu. Isso acontece o dia inteiro em várias partes da cidade. Mas a gente nunca teve uma situação. Para a glória de Deus. Mas do mesmo jeito tinha um monte de gente sendo roubado, sendo assaltado, sendo morto na porta de casa, sendo assaltado no carro. Então nós vivemos numa bolha de proteção, numa redoma de proteção. Mas aí a pessoa fica dando migalhas. E Deus não está pedindo favor, Deus não precisa disso. Então, meus queridos, nós precisamos de atitudes. Nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais, nos santificar mais. Nós precisamos ser esse sacrifício vivo. O Abraão amarrou o menino. Ele ouviu a ordem de Deus, no dia seguinte de madrugada ele já saiu, ele foi rápido em obedecer. Ele foi rápido para seguir os passos do Senhor, para matar o filho. Deus pediu um filho. Deus não esperou ele chegar lá em cima do monte, depois de 3 dias, falou, agora o sacrifício que eu quero é o filho, tá? Ele não falou, ó, vai em tal lugar, vai no monte, para que você faça um sacrifício para mim. Não falou isso. Ele já na hora falou, é o Isaac. Deus pediu o filho dele. O que Deus tem pedido para você? Que talvez a gente está fazendo de um jeito como se fosse muito pior do que do Isaac. Porque o Isaac foi entregue. Às vezes Deus está pedindo, ó, renúncia, perdão. Quebra esse orgulho. Não, isso é mais difícil do que entregar um filho. Cuidado. Às vezes o Senhor está falando, limpa a sua vida, se afasta do mal, se afasta do pecado. Eu não estou disposto. Olha aqui no 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor,
que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Por causa da obediência, tudo fluiu. É a obediência que destrava a vida, pessoal. É a obediência que destrava a vida. Abraão ouviu a segunda vez, porque ele tinha ouvido a primeira vez. Então a gente só vai ouvir, só vai viver as promessas, tudo isso aqui que o Senhor declarou para Abraão, nós só vamos viver essas promessas quando nós ouvirmos a primeira vez. Porque veja, a primeira foi pedindo um sacrifício, a segunda foi declarando as promessas. Então por que muitos não vivem as promessas? Porque não ouvem o pedido do sacrifício, para se tornar um sacrifício vivo. Então, nós temos que lembrar disso. Nós temos graça. Eu posso falar que é difícil, mas eu tenho graça. Então, o que Deus já falou para você? E que provavelmente você ignorou. E que talvez você está esperando alguma outra coisa acontecer, uma outra palavra, um outro sinal. Alguma coisa que você nem sabe o que está esperando, só não fez. Então, o que o Senhor já pediu? Para que eu possa viver essa vida abençoada. Para ouvir essas promessas, minha vida vai ser abençoada, os meus filhos serão abençoados, tudo que eu fizer vai ser abençoado. Por quê? Você me obedeceu. Porque você me obedeceu. Então nós temos sobre nós a graça do Senhor Jesus. Nós temos um poder diferenciado maior do que o de Abraão. Então qual é a entrega que você precisa fazer hoje? Deus quer te abençoar, Deus quer nos abençoar, Deus quer abençoar o seu povo, mas Ele espera a entrega, Ele espera o sacrifício vivo. Então o que o Senhor está pedindo para você? Será que você está disposto a entregar, a fazer o que é necessário, para atrair esse favor do Senhor? Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração, por favor. Nós falamos muitas coisas. Deus espera uma entrega maior da nossa parte. Deus espera uma entrega maior da nossa parte. Fala com Ele então. Fala com Ele. Tome as suas decisões nesse dia. Nesse dia especial. Nesse dia onde nós estamos aqui em jejum, onde daqui a algum tempo nós tocaremos no corpo do Senhor Jesus. Mas Ele tem pedido algo a você. Então entrega a Ele. Fala para Ele, fala com Ele. Entregue-se totalmente ao Senhor nessa manhã, nesse dia, nessa oportunidade. Fala com o Senhor. Porque dele, por Ele, Fala com Ele. para Ele são todas. Fala com Ele. As Peça ajuda a Ele. coisas. Peça ajuda a Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele Tudo é pelo Senhor, tudo é para o Senhor. todas as coisas. O que o Senhor está pedindo a você nesse dia? O que a palavra veio mais uma vez? Ele, por Ele, Eu nunca vou viver uma grande vida se eu não ouvir o chamado ao sacrifício. são todas
Abra o seu coração agora. Abra o seu coração nessa manhã. Abra o seu coração. Abra o seu coração ao Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória. Entregue-se ao Senhor. Pra sempre. Entregue-se ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Entregue-se ao Senhor. Abra o seu coração. Derrame-se. Derrame-se diante do Senhor. Não tenha medo. O Senhor está pedindo um sacrifício. O Senhor está pedindo decisão, pessoal. Decisão, decisão. Tome decisões. Tome decisões. Tome decisões. Entregue-se totalmente ao Senhor. Seja sacrifício vivo para que você possa experimentar o favor, o melhor do Senhor para a sua vida. Fale com o Senhor, derrame-se sobre o Senhor. Derrame-se sobre os pés do Senhor. Peça ajuda a Ele. Toma uma decisão. Lembra que nós falamos? Frutos de arrependimento. Uma árvore boa só dá frutos bons. Mostre fruto de arrependimento. Zaqueu deu frutos de arrependimento. Ele imediatamente tomou decisões na vida dele. Tome decisões na sua vida. Se você quer tomar uma decisão nessa manhã, nesse dia, faça um voto com o Senhor. Venha até aqui à frente. Venha até aqui à frente do altar e tome essa decisão. Se você toma essa decisão, Senhor, eu quero o Senhor, eu faço uma nova aliança com o Senhor, meu Deus. Então faça. Vem aqui. Vem aqui. Se o Espírito incomoda você, não diga não a Ele. Não diga não a Ele. Diga sim ao Senhor. Não desperdice uma oportunidade. Podem se ajoelhar se quiserem. Fique à vontade. Mas não desperdice a chance que o Senhor está dando de mudança. O Senhor quer um povo mudado, um povo que o ama. Tome essa decisão agora em nome de Jesus. Não deixe a palavra ficar te incomodando. O Espírito Santo fala, mas se eu ignoro, aí ele para. Mas escute a voz do Senhor. O que o Senhor tem exigido, o que o Senhor tem pedido para você. Tome essa decisão, meu Deus. Faça um voto com Ele agora. Faça um voto com o Senhor. O que você quer? O que você quer? Abra o seu coração. Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero te agradar, meu Pai. Eu quero ser esse vaso novo, meu Pai. Esse vaso novo nas suas mãos, meu Pai. Eu quero ser esse vaso novo nas suas mãos, Senhor. Renova a sua fé, renova a sua mente, renova a sua natureza. Creia nisso, na nova natureza com Deus, na nova natureza com Deus. Nunca mais seja o velho homem, nunca mais retroceda, nunca mais diga isso ao Senhor. Tome essa decisão, Senhor, eu nunca mais vou retroceder. Eu já disse isso outras vezes, meu Pai, eu já retrocedi outras vezes, mas eu não vou retroceder dessa vez. O Senhor nos quer inteiros. O Senhor nos quer inteiros como um sacrifício vivo ao Senhor, um sacrifício vivo a Ele. Tudo que nós entregarmos para Deus é pouco em relação ao que Ele nos devolve. Tudo que nós fazemos ao Senhor é pouco em relação a tudo que Ele nos devolve. Então tome essa decisão. Você sai daqui um homem diferente, uma mulher diferente. O seu casamento vai ser diferente, a sua postura vai ser diferente, a sua fé, a sua oração, os seus hábitos, tudo será diferente. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu adorarei, Senhor, ao Senhor da minha vida. Ao Deus da minha Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia.
Rasga o seu coração, ó Senhor, rasga o seu coração, ó Senhor. Rasga o seu coração, aleluia, Senhor, aleluia, 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 Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Abre o seu coração, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Diga a Ele, Espírito, Espírito, desce, Senhor, desce como fogo, meu Pai, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste. Venha com teu poder sobre as nossas vidas, meu Pai, encha-nos, meu Pai, encha-nos, meu Pai, encha-nos, meu Pai, encha, seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo, 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 aleluia, 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 Senhor. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Aleluia, Senhor Jesus, Enche-me de novo. Encha-nos, meu Pai, encha-nos, meu Pai, nós queremos ser cheios do Teu poder, dessa unção, meu Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Desce sobre nós, meu Pai, desce sobre o Teu povo. Desce sobre o Teu povo, Senhor, desce sobre o Teu povo, Senhor. Desce sobre o Teu povo, meu Pai, desce sobre o Teu povo, desce sobre o Teu povo, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, Deus. Seja o Senhor, meu Pai. Senhor, aleluia, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, esse Espírito. Eu navegarei. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia. No oceano do Espírito, e ali adorarei. Aleluia, Senhor, aleluia, Ao Deus o meu amor. Eu adorarei. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Ao Deus da minha vida. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Diga com toda a sua força. Espírito, Espírito, Desce como fogo, Senhor, desce como fogo. que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Meu Pai, tem misericórdia de nós, meu Pai, perdoa. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Nos ajuda, Senhor, nos derrama força, nos dá força, meu Deus, nos dá vem força. como em Pentecoste. Nos dá força, meu Pai, nos ajuda. Nos renova, Senhor, renova a mente, renova o espírito, o caráter, meu Deus, a comunhão com o Senhor, meu Pai, que nós nunca mais voltemos às velhas obras, meu Pai, a sermos as mesmas pessoas, Senhor. Que tudo se faça novo, meu Pai, tudo se fez novo, tudo se faz novo, Senhor. Tudo se faz novo, Senhor. Tudo se faz novo com o Senhor. Como em Pentecostes, e enche-me de novo. Com força, Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem
de Jesus, que nunca mais voltemos às férias a mesma pessoa, meu Pai, as velhas obras, Senhor, em nome de Jesus. Tudo se fez novo, Senhor, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Diga a Ele que você o ama. Diga a Ele que você o ama. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu preciso do Senhor, meu Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, meu Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Eu te amo, eu preciso do Senhor, meu Pai. Ajuda, meu Pai, ajuda. Ajuda, meu Pai, ajuda-nos, meu Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, ajuda. Eu navegarei Senhor, abençoa cada uma dessas pessoas, meu Pai, que veio até a frente, no oceano, que fez, meu Pai, que tomou decisões publicamente, Senhor, que quer a mudança da sua vida, meu Pai. Não está apenas falando, meu Pai, mas tem obras de mudança. Derrama dessa graça, meu Pai, do seu poder, meu Pai. Porque a coisa mais poderosa que existe, Senhor, é a sua graça sobre nós, meu Pai. Eu te peço, abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa cada um desses que veio, meu Deus, rasgou o seu coração. Que o Senhor ajude, meu Deus, cada um de nós nas nossas questões, nas nossas lutas, meu Pai, internas. Mas nós sabemos que nós sempre já trabalhamos com a vitória, Senhor. Nós só trabalhamos com a vitória. Eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço, porque eu tenho hoje, meu Pai, tem essa oportunidade, nós podemos tomar uma decisão que vai mudar a nossa vida, ser o nosso legado para sempre, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Não há palavras, meu Deus, para agradecer ao Senhor, meu Pai. Nós te amamos, meu Deus, eu te agradeço, Senhor. Vamos juntos adorar o Senhor. Espírito, vem, vem. Aleluia, Senhor. Que desce como fogo. Aleluia, Senhor. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vem, vem, Espírito, vem, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.